Boa tarde a todos. Hoje o IEA Polo Ribeirão Preto tem a grata satisfação de receber o professor Marcovitch, que foi nosso reitor de 2007 a 2011. Nós estávamos, não, 2007, 2011 não, né? 97, 2001, quer dizer, fazem 10 anos, portanto, que nesse mês que ele terminou o mandato. E o professor Marcovitch tem uma extensa carreira, né? O currículo dele já foi distribuído para vocês no anúncio, e eu não vou repetir o que está aqui, quer dizer, acho que o fato de dizer que ele foi nosso reitor já mostra a importância dele para a nossa comunidade. Eu queria fazer alguns recortes pessoais, né, da biografia dele, que de alguma maneira se cruza com a minha. Eu estava na chefia do departamento de Física e Matemática quando o professor Marcovitch foi escolhido reitor, e ele decidiu então levar um professor da minha faculdade, o professor Hector Terenzi, para ser o pró-reitor de pós-graduação. E o professor Terenzi era o vice-diretor da Faculdade de Filosofia. Bem, então se abriu uma posição na Faculdade de Filosofia para a vice-diretoria. E naquela ocasião, o professor José Aparecido era o diretor, ele me estimulou a concorrer para o cargo de vice-diretor. Muito embora eu não tivesse apoiado o Zé Aparecido, porque o Drogovic era candidato e era do meu departamento, então eu tinha quase que meu amigo, etc., eu tinha relações com ele muito boas, não fui oposição ao Zé, mas também não pude apoiá-lo por causa disso. Mas ele, num gesto de grandeza, falou: não, você é a pessoa mais indicada, me estimulou a concorrer. E o professor Marcovitch, então, era o reitor, me nomeou vice-diretor da Faculdade de Filosofia. 2 anos depois, então, eu novamente concorri e fui escolhido diretor, então, pelo professor Marcovitch. De modo que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele durante os 4 anos de mandato na reitoria. E na gestão do professor Marcovitch, acho que alguns fatos singulares, né, aconteceram nesse campus que tiveram um impacto muito grande. Um desses fatos foi a gente ter discutido naquela época o plano diretor do campus e termos incluído aí uma área para a implantação de empresas de alta tecnologia, assim foi definido. Essa área ainda está em desenvolvimento, né? A gente espera um dia ter lá o polo tecnológico, né? A professora Gessiane, que está aqui, que é uma pessoa que já trabalhou bastante em prol disso, outros têm também procurado ajudar. E acho que está muito perto da gente estar ocupando. Esperamos que o ano que vem, finalmente, a gente tenha lá 2 edifícios implantados e essa semente do parque, né, finalmente se instale. Vejam vocês como as coisas são lentas, né? 10 anos se passaram. Outro evento singular também foi a criação da FIPASE, né, dessa fundação. E eu ontem, por acaso, estava revendo os documentos, em 2001, então, está lá a assinatura do nosso reitor, o professor Marcovitch, do Rudinei, que está aqui sentado, que na época era secretário de desenvolvimento do município, né? E do Antônio Palocci, prefeito, que também foi um fato importante. E eu acho que esses fatos são administrativos, né? Mas tem um outro fato que eu acho que foi singular na gestão do professor Marcovitch, que foi discutir a questão de novos cursos, de novas vagas na universidade. A universidade, ela vinha num processo de não criação de cursos, não expansão didática, e o professor Marcovitch nomeou a professora Ada Pellegrini Grinover, docente da Faculdade de Direito, e ela, com toda a operacionalidade dela, com aquela força, energia tremenda, resolveu destravar essa questão, que era uma questão difícil, e ainda é, né? Hoje no almoço a gente estava discutindo essa questão. Existe uma demanda grande da sociedade para que a USP crie mais vagas, mas que tipo de vagas? Nós vamos clonar cursos que já existem por aí, vamos atender o mercado, etc. E, para minha felicidade, o primeiro curso que foi criado nesse projeto de expansão foi o curso de Física Médica, né? O curso de Física Médica é um curso pioneiro na América Latina, um curso de graduação em que a gente pretende formar pessoal de física que tenha uma especialidade para atuar em hospitais, na área médica, né?
Hoje em dia a gente vai para um hospital, antes de às vezes falar com o médico, você passa por um raio-x, certamente, por uma tomografia, por uma ressonância magnética, por um eletro, que são todas técnicas físicas e tem aí muita tecnologia. Então isso também foi um marco da gestão Marcovitch, que elaborou um plano de expansão, e o nosso curso foi o primeiro que saiu. Foi criado até em 2000, numa época de muita dificuldade. Eu acho que a gestão deu um sinal muito positivo de esperança e de fé no futuro, porque nós vivíamos uma crise financeira, né, naquele momento, e a reitoria foi ousada, dizendo, não, nós vamos criar um curso, vamos fazer investimentos, vamos contratar, e assim foi feito. Então, acho que esses são 3 fatos que de alguma maneira me levaram a conhecer o professor Marcovitch, a admirá-lo pela sua persistência também. Também devo dizer que na gestão dele foi uma gestão muito incompreendida por alguns setores da universidade, né? Tinha muita oposição assim, radical, sem muito sentido, né? Mas ele sempre se manteve sereno, não cedeu a pressões de endurecer o jogo, sempre manteve o espírito democrático. Então, de modo que tê-lo aqui hoje, para mim é uma satisfação, porque, como vocês veem, é uma pessoa que faz parte da nossa... Se hoje eu estou aqui aprontando, em parte eu devo a ele, que me escolheu lá atrás, tá? Então eu queria, sem mais delongas, passar a palavra e mais uma vez agradecer a presença dele. Sim, tá ótimo. Tá certo. Perfeito. Se eu não estiver me comportando bem do ponto de vista do uso dos equipamentos, você me avisa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar a minha satisfação de poder voltar a esse campus. O campus de Ribeirão Preto constitui para a USP um campus com uma história muito densa. Quer dizer, o surgimento aqui da Faculdade de Medicina, com a figura extremamente presente do professor Zeferino Vaz, constitui para todos nós na USP um campus de grande referência. Zeferino Vaz dizia que o desafio do gestor é lidar com os invejosos, os preguiçosos e os incompetentes, que são sempre contra as novas ideias. E foi assim que ele foi trabalhando na criação da Faculdade de Medicina de Ribeirão e depois se tornando reitor fundador da Unicamp, servindo então de exemplo de como é possível superar as adversidades. O que eu espero dentro desse quadro que o professor Baffa introduziu, é chegar no final dessa nossa primeira hora, e depois faremos uma conversa sobre os temas que serão abordados, com uma primeira observação, que é a da gestão só ser possível quando ela pode ser mensurada. Portanto, para podermos assumir responsabilidades e gerir, e eu vou começar pelos dados que o professor Baffa mencionou com relação à universidade, mostrar como foi determinante desde 89 na Universidade de São Paulo, e aí eu estava na Comissão de Orçamento e Patrimônio. Quero me referir sempre ao professor Engler como um dos autores desse trabalho, que é o Anuário Estatístico da Universidade de São Paulo, e depois trazer isso para o período que foi citado, de 97 a 2001, olhando para os números da nossa universidade de 2000 até 2009 e 2010, que levaram a USP a ser reconhecida, há poucos dias atrás, como a melhor universidade da América Latina, o que significa uma responsabilidade, porque ainda ela está entre as 200 melhores do mundo, o que significa que ainda há uma longa margem para chegar entre as 100 melhores. Partindo desse quadro de referência, que são dos indicadores, eu passarei para o tema da sustentabilidade ambiental. Isto quer dizer, como nós podemos construir um futuro onde o tema ambiental para um país como o Brasil, visto como uma potência ambiental, pode se constituir no elemento de convergência das suas áreas de competência diferenciada. Em outras palavras, como todas as áreas do conhecimento podem se associar a essa construção de futuro via
sustentabilidade ambiental. E a reunião da Rio+20 no ano que vem, portanto 20 anos depois da reunião do Rio, seria um espaço para o Brasil mostrar para a sua própria comunidade e para o mundo o que ele foi capaz de fazer nesses 20 anos e o que ele pode ser capaz de fazer nos próximos 10 a 20 anos. É lógico que nós estaremos competindo com outros países, mas outros países que não têm os mesmos recursos naturais que nós temos, nos tornando mais responsáveis nessa área do que os outros países. A terceira e a última conclusão, que eu espero chegar ao término dessa hora, é o tema da inovação, que aliás a professora Giciane, integrando também o Núcleo de Política e Gestão em Ciência e Tecnologia da USP, desde a sua origem, milita também nessa área onde o tema da inovação constitui um eixo de desenvolvimento para o Brasil. E aí nós temos ainda um longo caminho a percorrer, já que são nada mais do que 40 micro-regiões das mais de 350 no Brasil que têm alguma densidade tecnológica. A nossa maior vocação ainda ou é agrícola ou, em alguns casos, dependente ainda de gastos públicos para dinamizar essas micro-regiões. Então, como nós podemos olhar, primeiro, para a mensuração, depois a questão ambiental e a questão da inovação. Essa é a agenda para a primeira hora e eu espero que na segunda hora nós possamos conversar sobre esses assuntos. E como nós dizíamos, professor Bafa, na hora do almoço, hoje uma sala de aula, um espaço de reflexão, é mais um espaço de construção de conhecimento do que de transferência de conhecimento de uma ponta a outra. Então se preparem para que na fase de discussão seja uma fase onde nós possamos compartilhar experiências e conhecimentos e não unicamente esperar uma transferência unidirecional. Voltar aqui ao campus de Ribeirão é lembrar a figura do professor Terese, do Gilberto Chinhachique, do Marco Antônio Zago, do Sérgio Ferreira, do Célio Silva, do Ayrton Moreira, do Emílio Campos de Carvalho, do Moacir Mestriner e tantos outros que foram citados. Eu me refiro a esses professores porque são eles que, de alguma forma, ajudaram a construir conhecimento, que ajudaram a construir esses últimos 10 anos. O que nós podemos ver no caso da USP nesses 10 anos? As áreas que são próximas a Ribeirão foram destacadas como motivo da USP chegar a melhor universidade da América Latina. A área de medicina tropical, a área de parasitologia e a área de bioenergéticos, que outros campi também atuam. Mas vamos aos números. O que aconteceu nesse período dos últimos 10 anos? Em termos de curso de graduação, passamos de 158 a 239, vagas oferecidas de 7.175 a 10.557, alunos concluintes de 4.215 para 7.905, alunos concluintes por docentes de 0,9 a 1 aluno concluinte por professor. Aí existe espaço para melhorar a nossa eficiência. Em termos de pós-graduação, em 10 anos passamos de 496 cursos para 608. Em termos de doutorado, de 45% a 50% de doutorado de todos os cursos de pós-graduação. Títulos de docentes com doutorado, nós quase 100% dos professores hoje têm doutorado. E os nossos conceitos na pós-graduação, nós passamos de 82% de cursos com notas de 4 a 7 para 96,9% dos cursos com nota de 4 a 7. Isso significa que a quase totalidade dos cursos da USP estão na nota entre 4 e 7. Em termos de docentes, nós passamos de 4.694 docentes para 5.700, e em termos de despesas com inativos, que era um dos problemas que nos preocupava muito há 10 anos atrás, o percentual do custo dos inativos era de 29,6% em 2000. Em 2009, ele foi reduzido para 23,1%, porque o crescimento
do volume de professores recém-contratados e dos cursos novos permitiu reduzir o peso dos inativos sobre a folha. E, finalmente, em termos de RD e DP, nós passamos de 77% a 84%. Por que isso foi mencionado? Porque só foi possível, e foi isso citado pelo professor Baffa, olhar para um futuro mais promissor quando retiramos a instituição dos embates por recursos constantes para a possibilidade de conquistar recursos em crescimento. E para aqueles que vão assumir ou estão hoje na gestão de unidades ou na gestão de projetos, é importante mudar a equação de um embate entre alguns que estão procurando dividir recursos constantes para, especialmente para um país como o Brasil, olhar o futuro via a expansão. Ela não precisa ser muito grande, mas na medida em que nós apresentamos as cenouras que podem ser conquistadas, até mesmo as avaliações que são punitivas são melhor aceitas, tendo a possibilidade de conquistar recursos, do que quando os recursos são constantes. Esse é o raciocínio, no caso da universidade, com relação aos últimos 10 anos, e talvez a contribuição da equipe que dirigiu a universidade de 97 a 2001, foi conquistar do governo do Estado, entre 2000 e 2001, um recurso complementar à cota-parte do ICMS. Eu me lembro que numa reunião dos 3 reitores com o governador, então o governador Alckmin, foram obtidos pelas 3 universidades 50 milhões de reais com o plano que a professora Ada e os demais pró-reitores de graduação tinham preparado para convencer o governador que era importante o Estado de São Paulo voltar a investir em coisas novas. E os vários campi, o Camp 2 de São Carlos, os cursos que foram mencionados pelo professor Baffa, a Zona Leste criada, foram com esses recursos que a USP voltou a crescer quantitativamente, mas mais importante, porque os números revelam isso, que o seu crescimento qualitativo foi maior do que o crescimento quantitativo, ao ponto dela hoje ser a melhor universidade da América Latina, de acordo com essa classificação. Feita essa observação, vamos agora olhar o momento histórico que nós estamos atravessando para irmos para o tema da retórica, a métrica em sustentabilidade. Qual é o momento atual que a sociedade humana atravessa? Ela atravessa 2 ciclos que se sobrepõem, um ciclo longo e um ciclo curto. O ciclo longo, ele ocorreu 2 vezes antes na história da humanidade. E o ciclo curto é aquele das crises que se aguçaram a partir de 2008, mas tem a sua origem na primeira década desse século. Qual é esse ciclo longo? O ciclo longo ocorreu antes, na história da humanidade, quando a sociedade humana passa da palavra falada para a palavra escrita. Isso gera as 2 grandes revoluções na área da agricultura, gera excedentes, na medida em que os hieróglifos, por exemplo, o aramaico, permitiram transferir conhecimento às gerações não nascidas. Os excedentes na área agrícola permitem, então, o início de trocas, e o troca promove um comércio, e esse comércio, pouco a pouco, se realiza no que poderia ser chamado, na época, a primeira globalização, que é a reunião das culturas em torno do Mediterrâneo. A Biblioteca de Alexandria constitui o símbolo dessa reunião de conhecimentos. E essa transição, essa primeira revolução, do falado para o escrito, vai nos levar até 1500, quando a população mundial alcança 500 milhões de habitantes, 450 milhões a 500 milhões de habitantes. Quando então surge a segunda grande revolução, e essa segunda grande revolução é a migração da palavra escrita para a palavra impressa. Nós estamos aí já no início da revolução científica de Galileu e de Newton, e nós estamos então iniciando também a revolução industrial de 1800.
Andaluzia é um lugar onde judeus, católicos, cristãos e muçulmanos se encontram para conceber o que será essa grande revolução do conhecimento. E veja que sempre conhecimento se associou a renascimento, que seja com a Biblioteca de Alexandria ou mais tarde quando do renascimento que decorreu da palavra impressa e dessa cultura. A nova globalização ocorre quando, graças aos mapas e graças então a esses documentos que eram impressos e disseminados, os descobrimentos começam a ocorrer e a partir daí nós temos uma nova globalização. O que ela leva a essa globalização? Ela vai levar a uma passagem dos 500 milhões de habitantes, que eram de 1500, até algo em torno de 4 a 5 milhões de habitantes em torno de 1970. Portanto, um fator 10 de multiplicação da expansão populacional. Em torno de 1970 ocorre então o início da nova grande revolução das quais nós somos testemunhas e atores. É a migração da palavra impressa para a palavra digital. E essa migração está reduzindo o encurtamento dos períodos quando a sociedade humana é aumentada em 1 bilhão de habitantes. Nós estamos reduzindo esse período para períodos de 15 a 20 anos. E esse período é que nós estamos, nesse ano de 2011, saindo dos 5 bilhões, chegando aos 7 bilhões e caminhando para os 9 bilhões. Quase 10 bilhões, dependendo da modelagem que a Agência das Nações Unidas para a População está estimando. O que aconteceu com o Brasil nesse período? Nós saímos de 17 milhões de habitantes em 1900, chegamos a 170 milhões de habitantes no ano de 2000 e já estamos quase em 200 milhões de habitantes. Portanto, em 11 décadas, nós passamos de 17 milhões de habitantes no Brasil para 200 milhões de habitantes no Brasil. Professor Ayrton, o senhor está muito bem-vindo, o senhor já foi citado. Esse período de 11 décadas que nos levou a 200 milhões, coloca para nós a seguinte pergunta: o que esses 200 milhões de brasileiros, qual é a missão deles em relação aos 7 bilhões de habitantes na escala planetária? E veja que quando eu formulo essa pergunta, é porque o que acontece no Brasil, como no caso do bioma amazônico, terá repercussões no resto do planeta. Me refiro desde os chamados, e que devem ter sido abordados aqui em conferências anteriores, os rios voadores, como também a vazão do rio Amazonas, com 200 mil metros cúbicos por segundo no Oceano Atlântico, que através do Gulf Stream chegará até as costas da Noruega, favorecendo a pesca na Noruega, que é uma das fontes mais importantes de geração de emprego. Até o Polo Norte, quando essas águas devem chegar até lá. Então nós, 200 milhões de brasileiros, temos uma responsabilidade não só sobre o nosso território, como também, em escala global, sobre a repercussão que a nossa ação terá sobre regimes hídricos, qualidade do ar, concentração de gás de efeito estufa na atmosfera. É a partir dessa premissa que nós temos que olhar agora para o ciclo curto. O ciclo curto é esse que começou, talvez nós poderíamos ir já na desestabilização promovida pelo que aconteceu em 11 de setembro de 2001, mas claramente o que determinou a crise de 2008, que foi de setembro de 2008, naquelas horas de 15 de setembro de 2008, foi uma digitalização que fez com que as autoridades monetárias perdessem a capacidade de acompanhar o que estava acontecendo no sistema financeiro mundial. E a partir daí, nós temos uma reordenação já do poder, quer dizer, o grupo dos 8 não poderia apresentar uma solução para a crise que aconteceu em setembro de 2008, e a partir daí nós temos o ressurgimento de um G20 presidencial
que procura ordenar ou articular a economia mundial sem sucesso. A prova é que o que nós estamos vivendo hoje, com essa desestabilização de moedas, com essa desaceleração da economia dos países desenvolvidos, no caso da Europa, dos Estados Unidos, isso gera um quadro de incerteza e de indefinição, sobre o qual também o Brasil terá que se posicionar dentro de alguns dias, na reunião do G20 em Cannes, no dia 2 e 3 de novembro, o Brasil, junto com outros países emergentes, deverão se posicionar e isso terá repercussões já nos próximos 2 anos do ponto de vista de crescimento. O fato é que nós devemos ver esses momentos, e essa grande vantagem da nossa cultura universitária, como novos começos, como começos com todo o sentimento de criatividade que um começo pode despertar. Dado nosso perfil demográfico, dados os nossos recursos naturais, dada a nossa responsabilidade global, a questão é saber, independentemente do estágio da nossa juventude, eu paro da premissa que aqui temos jovens e pessoas com juventude acumulada, portanto nós temos aqui pessoas que estão sempre prontos a começar algo novo. Essa juventude que está aqui presente nessa sala deve continuamente se perguntar quais são os novos começos que nós estamos para abraçar. E são transformações que estão ocorrendo que para um país como o Brasil, que não está no topo dos países desenvolvidos, essas transformações, tanto a de ciclo longo como a de ciclo curto, constituem grandes oportunidades. Agora, são oportunidades num mundo profundamente assimétrico. Se nós olhamos o tema da inovação, a qual voltaremos a ele daqui a pouco, as classificações que têm surgido nas últimas semanas, tanto uma da companhia telefônica, da Fundação da Telefônica Alemã, junto com a Agência de Ciência da Alemanha, vai mostrar que nós estamos com extremos. Nós temos, num extremo, pequenos países altamente inovadores, que devem ser monitorados, Suíça, Singapura, Suécia, Finlândia, Holanda, Noruega. Esses são os países mais inovadores que mereceriam ser observados para entender como esses países se comportam e por quê. Porque esses países não têm outra alternativa senão a inovação como inserção no mundo de 7 a 9 bilhões de habitantes. Nós estamos falando do quê? De 7 milhões de suíços, de 2 milhões de pessoas que moram em Singapura. Essas pequenas ilhas de inovação constituem para nós fontes de aprendizagem. Nós podemos ver nelas quais são os mecanismos avançados de promoção da inovação. E, entre os menos inovadores, países como a Espanha, a Itália, a Rússia, geralmente são países de baixo bônus demográfico, alto ônus demográfico, porque uma pequena proporção de jovens, e são países que já se estagnaram na sua capacidade de inovação. Se nós olharmos o desempenho ambiental, através de uma outra categorização que nós vamos citar daqui a pouco, nós vamos encontrar também na área ambiental os mesmos países inovadores na área tecnológica, também inovadores na área ambiental. Suíça, Singapura, Finlândia, Holanda, Noruega, esses são os países que mais se preocupam com suas políticas ambientais. E do outro lado, os que estão mais prejudicando o meio ambiente, Mongólia, Síria, Etiópia, Senegal e Paquistão. Portanto, nós temos aqui assimetrias, o Brasil está no meio e a proposta que vai ser deixada aqui é que o Brasil pode se inserir nesse quadro, no novo quadro mundial, adotando não só a vertente ambiental como projeto de desenvolvimento do país, como também alternativa para a cooperação internacional. E isso inclui as várias áreas, na área da saúde, na área da agricultura e em tantas outras áreas que nós podemos ver representadas aqui na universidade. Vamos agora passar para algumas das transparências. A crise de 2008 provocou uma reflexão sobre o fim de um modelo de desenvolvimento.
Esse fim de modelo de desenvolvimento dava, então, a abertura para repensarmos os indicadores de desenvolvimento econômico, social e ambiental. A Comissão Stiglitz com o SEN, que começaram a se reunir para repensar a quantificação do desenvolvimento econômico do país, se baseava em algumas dimensões como democracia, sólida arquitetura financeira, oportunidades educacionais de qualidade, equidade socioeconômica, diversificação das fontes de energia, tecnologias limpas, utilização sustentável de recursos naturais e conservação da biodiversidade, com ênfase nas florestas tropicais. Não vou repetir aqui algumas das dimensões que certamente são conhecidas de todos. Uma população que chega a 9 bilhões, 2/3 em aglomerados urbanos, precisamos duplicar a produção de alimentos, devemos chegar a 2 bilhões de automóveis em 2030, nós precisamos elevar a eficiência energética, inclusive, em especial para o setor de transporte, já temos 5 bilhões de telefones portáteis, e uma das grandes vulnerabilidades do mundo, que inclui o Brasil, é o tema da habitação e do saneamento. Em termos de eventos extremos, nós estamos acompanhando o aumento de eventos extremos, ainda na Amazônia, as duas secas que aconteceram, uma em 2005, outra em outubro de 2010, mostram como nós estamos aumentando o número de eventos extremos, o que sinalizam transformações mais duradouras em termos do meio ambiente. O tema da biodiversidade, com a destruição dos biomas florestais, e a questão das emissões de gás de efeito estufa, assuntos que estão no portal chamado Mudar Futuro, onde está tanto a obra de 2006, que é o estudo de práticas corretas na redução de emissões de gás de efeito estufa, como também no livro sobre a gestão da Amazônia, que saiu em março desse ano, e que olha para práticas corretas no bioma amazônico e os desafios que a Amazônia está colocando para a sociedade brasileira. Um fato que aconteceu no dia 20 de julho de 2011 foi pela primeira vez o Conselho de Segurança das Nações Unidas se posicionar com relação à questão do clima. Havia uma discussão sobre a ajuda à Somália, que está vivendo sua pior crise do ponto de vista tanto climático como econômico e político, com custos que estão na faixa dos 4 a 5 bilhões de dólares, mais o problema da desordenação do Estado, a questão dos sequestros que vocês bem conhecem, foram 400 milhões de resgates que tiveram que ser pagos para resgatar navios. Enfim, nós estamos com um país que está em absoluta desordem. E parte dessas causas está na questão do clima. Porque a produção agrícola desapareceu e nós temos aqui 4 milhões de pessoas que estão em busca de uma solução de sobrevida. Foi a primeira vez que o Conselho de Segurança das Nações Unidas declara suas preocupações de que possíveis efeitos adversos das mudanças climáticas possam, a longo prazo, agravar certas ameaças existentes à paz e à segurança internacional. O texto pede ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para incluir informações sobre esses impactos mencionados nas projeções de clima em seus relatórios, são relatórios anuais, sobre os pontos de preocupação do mundo. Outro fato que aconteceu, especialmente para aqueles que lidam com a área de gestão, merece destaque. A partir de 1º de agosto, passou a vigorar os chamados princípios de sustentabilidade na publicidade. O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, coloca em prática, a partir de 1º de agosto, os seguintes princípios. Isto é, qualquer anúncio que declara um produto ou uma empresa sustentável ou verde está sujeito a uma verificação com base nesses 4 princípios: a veracidade, a exatidão, a pertinência e a relevância. Isso significa que um anúncio divulgado deve comprovar que as informações ambientais são verdadeiras
e passíveis de verificação e comprovação. Que as informações devem ser exatas e precisas, não cabendo informações genéricas e vagas. Que as informações veiculadas devem ter relação com os processos de produção e comercialização dos produtos e serviços anunciados. Que esse benefício ambiental salientado deverá ser significativo em termos de impacto total do produto e dos serviços sobre o meio ambiente, em todo o seu ciclo de vida, ou seja, na produção, no uso e no descarte. Vale a pena observar o que aconteceu na área publicitária. Vocês percebem cada vez mais uma responsabilidade maior na hora de declarar a palavra sustentabilidade ou a palavra verde. E isso tem a ver com a transição da chamada retórica para as métricas. Além disso, o nosso colega, o professor Nelson Carvalho, da Faculdade de Economia e Administração, do Departamento de Contabilidade, integra esse comitê em escala global, chamado International Integrated Reporting Committee. Esse comitê, que foi criado dentro de um espaço que é animado pelo Príncipe Charles e especialmente com as grandes empresas de auditoria, determina que, dentro de um prazo a ser ainda definido, haverá princípios de contabilidade que vão exigir que no mesmo relatório financeiro sejam incluídos as dimensões sociais, ambientais e de governança. Já há empresas no Brasil, o caso da Natura, por exemplo, que já aplicam esse conceito de Integrated Reported Committee, ou chamado One Report. Isto é um relatório publicado com os indicadores econômico-financeiros que o acionista olha em primeiro lugar, mas vendo a tragédia provocada pela British Petroleum, que era uma empresa que era lucrativa, mas deixou de anunciar os seus passivos ambientais acumulados, as empresas são recomendadas hoje a apresentar os seus passivos sociais e ambientais e sua forma de governança num único relatório. A ideia de ter um relatório financeiro, um relatório social e outro relatório ambiental está, pouco a pouco, sendo desarmada essa ideia de você ter relatórios independentes. E a ideia é juntar isso de tal forma que, especialmente, os investidores institucionais possam ver esse quadro de uma forma integrada. Os princípios que o International Integrated Reporting Committee está adotando são da relevância e da verificação, quer dizer, o que deve estar no relatório são fatos relevantes e, ao mesmo tempo, verificáveis, acessibilidade às informações, acessibilidade externa a essas informações, compreensão e clareza, comparabilidade e consistência. Alguns, certamente, de vocês poderão, na fase de discussão, dizer, mas não existem já ISO, GRI, tantos outros sistemas que permitem avaliar essa métrica, utilizar essas métricas. O que está acontecendo hoje é que essas métricas que já estão em vigor, as empresas escolhem a cada ano aquelas que lhes são mais convenientes para divulgar. Portanto, se nós olharmos o prêmio de sustentabilidade oferecido por algumas editoras, ou se nós formos olhar como algumas empresas se comportam na hora de divulgar seus relatórios, elas, como muitas vezes essa área de sustentabilidade está na mão da área de comunicação, vão escolher os indicadores mais sedutores para mostrar uma imagem positiva da empresa. O que se espera com o Integrated Report é que haja uma consistência ano após ano. Da mesma forma que as despesas e receitas de uma empresa devem manter uma coerência histórica de ano após ano, a mesma coisa acontece no lado social e do lado ambiental. E para aqueles que eventualmente colaboram com entidades não governamentais ou entidades da sociedade civil, a importância de adotar, mesmo em entidades que não têm uma obrigação de publicar esses dados, é a melhor forma de tornar essas entidades mais respeitadas externamente, inclusive para a obtenção
de recursos. Agora, a construção do futuro dependerá não só dessa tradução da retórica, por exemplo, da Rio 92, para algo que possa ser mensurado, mas a junção de 3 grandes dimensões que envolvem, de um lado, a inovação tecnológica, a sustentabilidade ambiental e a equidade socioeconômica. E a mensagem que essa apresentação procura trazer é que não é uma questão unicamente de dizer que isso é importante, mas como isso pode e deve ser medido. Na inovação tecnológica, eu já me referi a indicadores, que seja do INSEAD, que seja da Economist Intelligence Unit. Nós vamos citar uma da Economist Intelligence Unit, mas há outras que acabam de ser divulgadas e todas são muito consistentes na hora de demonstrar os fatores determinados para promover a inovação tecnológica. A questão de patentes será uma dessas dimensões e o INPI, infelizmente, ainda não está dotado para facilitar a vida dos inventores brasileiros. Leva de 6 a 9 anos para registrar uma patente no Brasil. E veremos que isso inibe uma ascensão do Brasil na escala da inovação tecnológica. Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, também estão surgindo vários indicadores. O exemplo que nós vamos dar é do EPI, do Environmental Performance Index, da Universidade de Yale, mas pode ser outros indicadores, o fato que nós vamos adotar um, onde o Brasil está numa posição intermediária no momento. A questão da equidade socioeconômica está muito presente no IDH. O IDH, que deu origem às metas do milênio, ele permitiu definir objetivos. O IDH já tem mais de 30 anos, o Indicador de Desenvolvimento Humano, e foi graças ao IDH que foi possível, na transição de um século para o outro, definir as 8 metas do milênio. Mas é preciso, para poder definir metas de melhoria de qualidade de vida, que nós tenhamos uma base de dados, que é a passagem da retórica para a métrica. O que eu espero é que, da mesma forma que o IDH hoje é universalmente aceito, nós tenhamos parâmetros na área ambiental que sejam também universalmente aceitos. Nós vamos propor alguns deles, poucos, como, por exemplo, a eficiência energética, a eficiência no uso da água, a redução de geração de dejetos, a inovação propriamente dita, a cobertura vegetal. Enfim, esses são poucos indicadores que podem se constituir em indicadores de sustentabilidade ambiental, como nós veremos daqui a pouco. Como nós podemos evitar o que alguns, especialmente nos países desenvolvidos, começam a discutir, que é a ideia do decrescimento da economia mundial, a décroissance. Essa ideia que surge em alguns, ela só se viabiliza em regimes autoritários. É muito difícil imaginar uma sociedade votando por líderes que chegam para ele e dizer: nós vamos decrescer, nós vamos deixar de crescer, especialmente num mundo que está se tornando cada vez mais desigual e onde começa a surgir uma bibliografia hoje do terceiro mundo dos países desenvolvidos. Third World America, um livro que acaba de sair, e que conta o que é o terceiro mundo nos Estados Unidos. A periferia de Chicago, onde você tem milhares de pessoas de terceira geração, cujos pais e avós nunca trabalharam, sempre dependeram de ajuda social. Esse Third World America mostra bem como a ideia de um sul e de um norte, o que está ocorrendo é que o sul está indo para o norte e nós vamos ver que também tem ilhas de alta prosperidade no sul. Eu não preciso dizer para vocês o que nós temos no Brasil, na Índia ou na China hoje, de padrões de consumos mais elevados e mais visíveis do que nos países desenvolvidos. La France d'en bas, um livro que aborda exatamente essa França da exclusão. O livro do Jean Zicler, que acaba de sair, Destruction Massive, que são livros que mostram a exclusão
em termos de alimentação mundial. Então, nós estamos vivendo num mundo onde todos têm acesso a mais informação, na média todos vivem um pouco melhor, mas a distância entre os extremos está aumentando de forma radical. Inclusive nas chamadas economias emergentes, e talvez especialmente nas economias emergentes. Se nós olharmos as marcas de carros vendidas de forma muito visível e expressa na Índia, na China e parte aqui no Brasil, no caso da Avenida Europa, em São Paulo, essa ostentação não é vista nos países desenvolvidos. Até por questões de segurança. Ela não é vista com essa ostentação. O que nós temos, portanto, se queremos um mundo mais integrado, partindo de uma realidade brasileira em construção, é que nós teremos que desatrelar o crescimento econômico do uso dos recursos naturais, da evolução de emissões de gás de efeito estufa e da geração de dejetos. Isso quer dizer o quê? Que para produzir mais uma unidade, para prestar um serviço, precisaremos reduzir consumo de energia por unidade, reduzir emissões de gás de efeito estufa por unidade, reduzir consumo de água por unidade, reduzir geração de dejetos por unidade e aumentar a cobertura vegetal. Em alguns municípios de alguns países na Europa, já se cobra pelo volume de lixo que a sua casa gera. Isto quer dizer, o município chega a um acordo que não tem sentido de quem gera pouco lixo pagar para aquele que gera muito lixo. Portanto, o que há é pesar o lixo gerado por uma casa e a cobrança será feita em função do que é gerado em termos de dejetos. Isso significa que na hora que uma família vai fazer compra no supermercado e tiver 2 produtos de qualidade semelhante, será escolhido aquele cuja embalagem é mais leve, porque aquele que a embalagem é mais pesada, que seja um sabão em pó, que seja um produto de alimentos, isso pesará no orçamento da família quando ele for descartado. Essas nada mais são do que exemplos de como é possível imaginar um futuro com crescimento, mas desatrelando qualidade de vida do uso dos recursos naturais. E aí eu me refiro a esses indicadores que foram apresentados. A promoção da inovação tecnológica como instrumento de crescimento verde foi assunto da nossa disciplina de pós-graduação, que eu compartilho com o professor Isaac Kuglanskas, na FEA de São Paulo, onde a cada semestre nós procuramos olhar quais são as novas tendências que reconciliam o crescimento com a questão de meio ambiente. E nesse semestre, nós fomos então olhar para tecnologias verdes. A revista FAPESP Pesquisa deste mês, cuja capa é sobre a América do Sul, ela traz uma matéria que descreve essas tecnologias verdes que foram identificadas pelos alunos da pós-graduação da FEA de São Paulo. O que nós vamos encontrar lá são tecnologias do setor automotivo, do setor aeronáutico, da gestão do sistema elétrico, que é chamado de smart grid, e de aterros sanitários. Portanto, nós já temos no Brasil uma geração, por exemplo, de tecnologia na área automotiva, que sejam Veraberquim mais eficientes, ou então carros flex sem uso nenhum de gasolina, porque o carro flex sempre tem um pequeno depósito de gasolina. A partir do ano que vem, o que essa empresa está desenvolvendo é uma tecnologia de pré-aquecimento do motor quando você abre a porta do carro. Portanto, a ideia de você sentar, ligar o motor para depois aquecer o motor, utilizando para uma partida rápida a gasolina, o pequeno botijão de gasolina desaparece e, portanto, o carro se torna, idealmente, utilizando um único bioenergético, se for o caso. A mesma coisa está acontecendo no transporte aeronáutico, com tecnologias de uso de energias renováveis para o transporte aéreo. No caso do Smart Grid, a ideia é desenvolver, dentro
da sua própria casa a possibilidade de você gerenciar o uso de energia e mais tarde o uso de água. Isso significa o quê? Que se você está utilizando 1 kW num horário de pico, ele vai te custar mais caro do que se você utilizar 1 kW fora do horário de pico. E, portanto, no período que eu estava no setor de energia, o período mais preocupante era sexta-feira, entre 6 e 8 horas, quando todo mundo voltava para casa, ligava a televisão, ligava muitas vezes o chuveiro elétrico e outros usos de energia que exigiam do sistema ser dimensionado para o pico de sexta-feira no final do dia, o que é um custo enorme para a sociedade. Se nós tivermos a possibilidade de reduzir esses picos via eficiência energética, isto é, aumentando a responsabilidade do consumidor sobre o preço que ele vai pagar pela energia usada, isso se aplica tanto à indústria como também ao uso domiciliar e ao uso comercial, nós podemos reduzir consideravelmente o volume de investimentos na expansão da oferta de energia. E a mesma coisa na questão da água, incluindo o tema de um uso racional do uso da água e um uso seletivo da água. Nós temos hoje países, o caso de Singapura, que é a mais avançada na reciclagem de água. Lógico que existe um problema psicológico muito sério. Você receber um copo d'água que veio de uma empresa de saneamento básico, você tem um desconforto. Mas, cientificamente, essa água é tão boa quanto aquela que foi trazida através da água de chuva. É uma tecnologia que permite a certos países avançar nessa área. Da mesma forma, nós temos a questão da gestão de dejetos. No caso do chorume, dos aterros sanitários, que são utilizados, esse chorume, para gerar energia, e naquela matéria da FAPESP vocês vão encontrar, e vender a energia gerada para entrar na rede, que é um outro elemento de Smart Grid. O que a CPFL já está fazendo, e muitas empresas de produção de etanol também já estão utilizando essa possibilidade de usar energia, mas também vender energia na rede, faz parte dessa tecnologia que é utilizada em aterros sanitários. Finalmente, a preservação da cobertura florestal e da biodiversidade, como uma prioridade, olhando para 2020, tem a ver com, especialmente, a Mata Atlântica e o bioma amazônico. Nós estamos falando, no caso do bioma amazônico, de 20 milhões de brasileiros, 30 milhões de latino-americanos, e a questão é como nós vamos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas para reduzir a destruição da floresta. O professor Carlos Nobre esteve aqui, já no IA de Ribeirão, ele certamente abordou esse problema, e recentemente ele está iniciando um novo programa de pesquisa exatamente nessa área do monitoramento da Amazônia. No caso do Índice de Ambiente para a Inovação, aqui eu me refiro da Intelligence Unit, no debate eu vou citar um que saiu a semana passada, e mais aquele do INSEAD, mas nós vamos ver indicadores que envolvem tanto condições macroeconômicas, em termos do país, como também na possibilidade das entidades, das instituições serem mais eficientes. Eu vou deixar esse material, nós poderemos discutir mais tarde, se for o caso, esses componentes. O fato é que, comparando o período 2004 a 2008 e depois o período 2009 a 2013, usando aqueles indicadores, o Brasil está no momento à frente à China, mas se nós olharmos o período 2009 e 2013, que são os números em vermelhos, enquanto o Brasil cai muito pouco, mas ele perde posições, a China vai subir dentro dessa classificação. E nós vamos perder muito mais posições. Nós temos outros países que também vão perder posições, mas infelizmente quem perde mais posições, menos 10 posições, no caso é o Brasil, em termos de índice de ambiente para a inovação. Evidentemente
Esse survey foi feito antes do atual governo. A gente vê no atual governo, na figura do Aloysio Mercadante, egresso da nossa FEA de São Paulo, há uma tentativa de promover o tema da inovação com mais velocidade. Mas isso ainda não pode ser captado. Nós temos um empenho do governo. Eu acho que há uma equipe muito sólida, tanto no CNPq como na FINEP e no próprio Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu acho que isso mostra que sim, é possível atrair no âmbito do governo gente altamente competente, e isso, obviamente, trará repercussões de médio e longo prazo. Mas a tendência, se nada for feito, infelizmente, é ver um país como a China evoluindo muito mais rapidamente do que o Brasil na área de inovação. Aqui nós temos o caso do EPI, e o Environmental Protection Performance Index é um indicador que divide essa métrica em saúde ambiental e vitalidade do ecossistema. O World Economic Forum no Global Competitiveness Index, a partir desse ano, passou a utilizar também indicadores de desempenho ambiental. E vocês vão ver, então, que são 25 indicadores divididos em categorias de política: saúde ambiental, passivo de doenças, água, poluição do ar, recursos hídricos, biodiversidade e habitat, florestas, pesca, agricultura, recursos naturais produtivos e mudança do clima, divididos depois nesse conjunto de indicadores. Novamente, qual é a mensagem? A retórica deve ser substituída por uma métrica. De nada adianta continuarmos somente com a retórica da sustentabilidade ambiental se nós não temos também uma métrica que nos permite, daqui 10 anos, daqui 15 anos, observar melhor o que alcançamos e como podemos aprender dessa década que teríamos atravessado. Há algumas janelas de oportunidades em 2012. Talvez a mais visível para o Brasil vai ser a Rio+20, que vai acontecer em junho de 2012, onde entendo que nós brasileiros, que estejamos na universidade, na sociedade civil, nas organizações empresariais ou no governo, temos como hospedeiros da Rio92 a obrigação de dizer o que fizemos nesses 20 anos e o que estamos pensando fazer nos próximos 10. E não do ponto de vista de retórica, mas do ponto de vista de métrica. Portanto, a ideia de preparar nessas últimas semanas do ano de 2011 e o ano de 2012 significa decidir como o próximo ano será iniciado, priorizando o tema da sustentabilidade ambiental como parte da agenda da década que prossegue, e aí nós estamos indo até 2020. Haverá a Cúpula das Américas em abril de 2012. O tema da Cúpula das Américas é a questão da infraestrutura, mas inclui a erradicação da miséria, a questão das comunicações, inclui evidentemente a questão ambiental, e essa é uma cúpula que acontece a cada 3 anos, onde todos os presidentes das democracias da América Latina se reúnem por 3 dias, no caso em Cartagena de las Índias, para discutir o futuro do hemisfério. Evidente que o futuro do hemisfério está integrado no futuro do mundo. Portanto, é provável que alguns temas sejam esses, e outros é como lidar com uma Ásia que está em crescimento e que está ocupando cada vez mais espaços, como nós podemos nos integrar melhor no hemisfério. O protocolo Dilma-Obama, assinado em 19 de março deste ano, mostra bem avenidas de colaboração. O Ciências Sem Fronteira, que foi anunciado também em março, início de abril, decorre em parte desses acordos firmados com os Estados Unidos, onde há uma predisposição do governo norte-americano em receber mais jovens e mandar jovens para o Brasil dentro de uma nova cooperação bilateral que não existia até recentemente. No interesse dos dois países, porque os Estados Unidos em crise, há menos demanda para o sistema universitário norte-americano, e o Brasil em crescimento com déficit de engenheiros e técnicos
precisa mais de oportunidade de formação do que no passado, além dessa visão da atual presidente, que entende que a ida para o exterior de 75 mil a 100 mil pessoas, indo e vindo, é uma forma de melhor preparar o país para esse futuro. Vai também em resposta à nossa carência de uma cultura de inovação no país. Finalmente, uma outra janela que vai aparecer em maio, junho de 2012 é a reunião do G20 do México. O que vai acontecer na reunião do G20 do México, que também vai abordar o ciclo longo e a sustentabilidade ambiental, dependerá da reunião do G20 que vai ocorrer em Cannes agora. Há dois cenários, quer dizer, ou a Europa é capaz de oferecer respostas à crise monetária do euro, e a partir daí o cenário é mais promissor, ou se a França e a Alemanha não conseguem fazer essa proposta, é bem provável que o G20 do México será um G20 ainda mais importante no mundo em desorganização ainda mais profunda. Os cenários são preocupantes na medida em que já começa a haver países na Europa que não estão dispostos a assumir o ônus da recuperação de economias mais fragilizadas, como o caso da Grécia, o caso da Espanha, o caso da Itália especialmente, e isso pode constituir uma desorganização desse espaço econômico que levou muitos anos a se construir. Muito difícil imaginar que esse cenário se materializa, mas existe esse risco e nós vamos, nas próximas semanas, saber como esse quadro vai se materializar. Na Rio+20, que é onde o tema que estamos discutindo passa a ter ainda mais importância, e como nós migramos da retórica para a métrica sobre a questão da sustentabilidade ambiental, o primeiro tema é a chamada economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e desde já eu quero minimizar essa discussão de terminologia. Nas áreas que lidam com esse tema, há um debate sobre desenvolvimento sustentável, economia verde, crescimento verde. Eu penso que se nós começarmos a debater rótulos para um conteúdo que é quase igual, nós vamos nos perder numa discussão terminológica quando é mais importante se cuidar do conceito. Então, vamos tratar do conceito que é economia verde, significa que seja o conceito da Comissão Brundtland ou outros conceitos, é a preocupação de fazer com que as próximas gerações possam viver tão bem ou melhor do que as gerações atuais em termos de meio ambiente, e para isso a erradicação da pobreza é uma precondição. E outro tema é a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável, que hoje está paralisada, quer dizer, as reuniões que têm ocorrido com 193 países não favorecem o consenso. O professor Goldenberg abordará esse tema na próxima segunda-feira, na perspectiva da energia. Há uma matéria, um ensaio publicado por ele na segunda-feira dessa semana, e vocês poderão ver que é preciso que um grupo articulado possa ajudar a avançar nas negociações internacionais. Pode ser um G20+, pode ser um ECOSOC, que é o órgão das Nações Unidas para assuntos sociais e econômicos, reformulado, com menos países e mais poder de decisão, ou pode eventualmente ser outro mecanismo, mas não é possível imaginar que tomaremos essas decisões com 193 países e as assimetrias que eu acabei de mencionar no início da nossa conversa. Isso nos leva, então, à conclusão de ver esse futuro dentro de um ciclo longo e dentro de um ciclo curto, um ciclo longo das grandes transformações históricas da nossa humanidade, quando migramos da palavra falada para a escrita, da palavra escrita para a impressa e agora vivendo esse mundo digital, passando de 500 milhões para 5 bilhões de habitantes, de 500 milhões para 5 bilhões, agora indo de 5 bilhões para 7 esse ano e caminhando para 9 e 10. Nós brasileiros, em 11 décadas, passando de 17 milhões para 200 milhões, olhando para esse quadro com
a esperança da construção de um futuro mais próspero e, para isso, alguns fundamentos, como o fortalecimento da democracia, que, no nosso caso, foi decisivo para a erradicação da miséria. Eu acho que sem democracia não haveria a bandeira da redução da miséria no Brasil, porque é graças a essa bandeira que os políticos acabaram vendo uma oportunidade de preservar o seu poder, mas fazendo algo que podia conquistar novas camadas sociais. Simultaneamente a isso, uma arquitetura financeira mais resiliente, que no Brasil, no momento, nós já temos, as oportunidades educacionais de qualidade que estão ainda para ser conquistadas, diversificações de fonte de energia, que no caso do Brasil nós as temos, tecnologias limpas, que estamos ainda longe de sermos dotados dessa tecnologia, a utilização sustentável de recursos naturais ameaçada pela pobreza, a conservação da biodiversidade com ênfase nas florestas tropicais. Temos alguns conceitos nessa área, como o RED, como a Bolsa Floresta, a Bolsa Verde, mas ainda estamos longe de viabilizar essa visão de futuro, e a juventude nossa tem projetos a abraçar nessa área, e, finalmente, uma maior equidade socioeconômica. Com isso, o que nós procuramos fazer ao longo dessa hora foi começar pela realidade da nossa universidade, mostrar que, para mudar uma realidade, a métrica é fundamental. Não quero aqui minimizar outros esforços, mas eu comecei lembrando o Anuário Estatístico da Universidade, que é administrado pelo professor Engler e por toda uma equipe. A Comissão de Orçamento tem um papel nisso. Esses números anunciados a cada ano permitem olhar para o futuro de uma forma mais objetiva. E as métricas constituíram, certamente no período 97-2001, um elemento fundamental para decidir para onde nós queríamos crescer. Esses números e tantos outros serviram para o plano de expansão, para as respostas que a universidade queria dar para a sociedade, e foi graças a isso que ela recebeu o respaldo do governo do Estado, e mais do que isso, ela alcança, na semana passada, o reconhecimento internacional, sendo a melhor universidade da América Latina. Para aqueles que vão assumir o que estão em responsabilidades de direção, o termômetro para decidir para onde queremos ir é fundamental. A partir daí, nós migramos para um tema bem maior, que é o tema da sustentabilidade. E, no caso, da sustentabilidade ambiental. Para isso, nós olhamos para tendências que estão visíveis, nós estamos nos transformando nos dois ciclos, e, a partir daí, a necessidade da inovação, a necessidade da sustentabilidade ambiental e a necessidade da equidade socioeconômica. As três dotadas ou com métricas a serem aperfeiçoadas, mas a única forma de lidar com essas dimensões é, novamente, mensurando os seus insumos e os seus resultados. Com isso eu quero terminar, e sem prejuízo agora de conversarmos em torno dos temas de interesse que estão aqui manifestados pelos presentes, mas eu quero concluir com a preocupação que nós temos da construção do conhecimento. A construção do conhecimento hoje constitui talvez o principal desafio da nossa sala de aula. Eu não estou falando da universidade em termos de pesquisa, eu estou falando da nossa sala de aula. O professor Bafa, eu e outros estávamos conversando na hora do almoço, quando nós nos perguntávamos o que é ser professor hoje. Ser professor hoje não é trazer o conhecimento depositado num docente para uma sala de aula e transferi-lo para o aluno. Um docente hoje é mais um catalisador, um animador da construção de um conhecimento novo do que aquele que transfere conhecimento. Isso significa que a sala de aula passa a ser um lugar onde o aluno é desafiado. Mais ele é desafiado, mais ele se afastará de outros meios mais imediatos, como, por exemplo,
a forma de comunicação que a nossa juventude utiliza, e ela utiliza de uma forma, em geral, muito apropriada, mas como atraí-lo para fazer da sala de aula um lugar importante na sua vida. É desafiando ele e ele se tornando um parceiro do professor na construção de um conhecimento. Aquele conhecimento que o Google não vai dar resposta. Aquele conhecimento que não está acessível através de uma consulta ou através de um documento já disponível. Qual é esse conhecimento novo que não está disponível que nós vamos construir? Foi o que fizemos, por exemplo, tanto na disciplina de pós-graduação, na disciplina de estratégia empresarial e mudanças de clima, como também no âmbito do curso de Relações Internacionais, quando desafiamos nossos alunos com depoimentos de pessoas que não escreveram o que elas viveram. Ainda ontem, o embaixador tipo o embaixador Abdenur, que viveu na China, na Alemanha e nos Estados Unidos, a experiência que ele trouxe para esta sala de aula não está escrita. Ela é uma experiência vivida. E essa experiência é que merece ser trazida para desafiar o aluno. Isso nos permite, então, construir essa ponte entre o passado, o presente e o futuro. O passado, nos referíamos ao Zeferino Vaz no início da nossa conversa, é ver quem são aqueles pioneiros que mudaram a cara do Brasil e trazê-los para a nossa juventude. Entender o presente fora do lugar comum da mídia diária e desafiar a juventude na construção desse futuro mais promissor. É com isso que eu quero concluir essa nossa conversa, professor Baffa, e quero me colocar agora à disposição, não só para responder perguntas, mas para ouvir depoimentos. Quer dizer, evidentemente, nós tratamos de um tema onde é possível que depoimentos possam ser extremamente úteis para todos que estão aqui nessa sala, inclusive o expositor. Muito obrigado. Obrigado, Jacques. Bem, a palavra está aberta, então, para comentários, perguntas, depoimentos. Ninguém se habilita. Tem um tempo de relaxação, como se diz em física, né? Em que o sistema volta à condição de equilíbrio, e aí daqui a pouco a gente vai começar a ver as flutuações aparecerem. Né? Ok, tem uma aqui. Professor, minha pergunta se relaciona à tecnologia. Eu concordo plenamente que é uma das soluções. Eu não sei se vai ser a única, mas há indicadores para se medir tudo. Há indicadores para se fazer um balanço, o quanto a tecnologia está consumindo e o quanto ela está devolvendo. Por exemplo, Smart Grid. É um mundo de plástico, plástico, cobre, estanho, etc, etc. Ou seja, recursos não renováveis. Há um balanço, já há uma preocupação em se fazer um balanço entre o que ela traz de benefício e o que consome? Eu acho que, primeiro, eu acho que a tua pergunta ela traz a abrangência de um problema como esse. Na hora que a métrica for utilizada, é evidente que esses insumos deverão ser levados em conta. Não tem sentido comparar um sistema anterior com um sistema novo, computando o ônus do sistema anterior, mas não o ônus do sistema novo. Portanto, eu acho que sim, eu acho que essa métrica deverá ser feita, e é por isso que as métricas devem ser feitas por entidades independentes e não podem ser feitas pelo ofertante de serviço. Isso dá um mundo de oportunidade de negócios para os mais jovens que estão pensando eventualmente em criar suas empresas ou criar criar projetos de pesquisa que mais tarde podem se transformar em empresas. Nós temos hoje sistemas de métricas, salvo honrosas exceções, tipo o IDH, e aqueles que eu citei, mas muitas vezes o sistema de métrica está comprometido com o fornecedor de um produto ou de um serviço.
Então, é muito importante nós termos entidades independentes ou fazendo as métricas, como, por exemplo, essa que foi citada, ou então fornecendo selos para, por exemplo, o selo da eficiência energética seria dado por um órgão independente para poder mensurar esses insumos e resultados. Tá certo? É muta. Você colocou 8 pontos de metas. E um por um, você mostrou que o Brasil ele andou com velocidade diferente, com carregas diferentes. Eu queria pegar um dos pontos, que é o nosso instrumento, que é a geração de conhecimento, sobretudo formação de recursos humanos com alta qualidade. A primeira pergunta é sobre a perspectiva da nossa universidade. Você acha que a Universidade de São Paulo, fazendo um paralelo com a pergunta do colega, ela soube, nos últimos anos, ou não soube, usar com maior eficiência os seus recursos financeiros que recebe do contribuinte paulista, reduzindo o efeito Joule e aumentando a eficiência para a sociedade, ou não? A segunda pergunta, dentro da formação de recursos humanos, agora com a política nacional, você citou a atual política do governo federal de mandar 75 mil doutores ou pós-doutores, eu acho excelente e fundamental, né, dentro da visão internacional da universidade. Você acha que esse pessoal terá espaço ao voltar no Brasil para aplicar com eficiência, com menos efeito Joule, o dinheiro investido do contribuinte brasileiro agora? E para isso, como estará a recepção nas empresas da Universidade Brasileira a esses jovens? Qual que é a sua visão agora de futuro? Bom, te agradeço as duas perguntas e as observações do professor Ayrton me lembram os anos de 95, 96, na congregação da Faculdade de Medicina, com a tua presença, discutindo exatamente o que seriam os próximos anos. E as discussões que tínhamos na congregação da Faculdade de Medicina iam muito na direção de que tipo de futuro nós queremos. Se nós olharmos, eu vou começar pela segunda pergunta e depois eu irei para a primeira. Há duas formas de olhar para o Brasil em termos dos espaços para a sua juventude. Os espaços já consolidados, e certamente é uma concorrência muito grande para ocupar os espaços já consolidados, ou então as novas fronteiras, que estão para ser conquistadas. Se nós olharmos toda a região amazônica, onde nós temos algo em torno de 3.800 doutores, há menos doutores em todo o bioma amazônico brasileiro do que na Universidade de São Paulo, o que mostra já o desafio que temos nessa área. Se nós olharmos o que aconteceu na crise da década dos 80, com engenheiros demitidos por causa daquela crise, cujos filhos decidiram nunca mais ser engenheiros, porque viveram a tragédia familiar do desemprego, e que decidiram não ser nem engenheiros nem técnicos, e hoje os gargalos que o Brasil enfrenta na área de infraestrutura, todas as infraestruturas, me refiro à portuária, dos aeroportos, energética, de transporte, todas, nós precisamos de, a estimativa, assumindo que o mundo continua crescendo, era de 8 milhões de pessoas qualificadas, quando o Brasil tem um excesso de 8 milhões de pessoas desqualificadas. Portanto, nós temos gente, mas nós não temos gente qualificada. Então, o espaço, eu não tenho dúvida que, olhando para os próximos 20 anos, esse espaço existirá. E, professor Ayrton, quando eu vejo as chamadas indústrias de ciclo longo, indústria de celulose e papel, indústria mineral metalúrgica, a própria indústria de infraestrutura, a indústria de bioenergéticos, essas indústrias estão planejando sua estratégia de recursos humanos para 2020, porque elas estão com planos de crescimento que são indiscutíveis, há uma demanda crescente em escala mundial. O Brasil, pela sua generosidade territorial,
é um dos poucos países que pode responder a essa demanda de 9 a 10 bilhões de habitantes. Portanto, eu não tenho dúvida sobre a demanda de quadros especializados. Agora, para coisas novas. A Alcoa desenvolve uma mina sustentável no estado do Pará, onde ela teve que contratar aposentados para treinar os jovens engenheiros que vieram das chamadas escolas de terceira linha. Porque os engenheiros, que são poucos que se formam hoje, e que geralmente são atraídos pelo sistema financeiro, de chamadas escolas de primeira e segunda linha, não queriam passar 3 anos no sul do Pará. Então, depende muito de qual é a predisposição do jovem na resposta a essas demandas. Isso no caso da segunda pergunta. No caso da primeira pergunta, certamente nós podemos melhorar a eficiência da Universidade de São Paulo. Os indicadores que eu apresentei mostram, em primeiro lugar, que nós fizemos muito nesses últimos 10 anos. Houve uma mudança de sinal. O professor Bafa mencionou um período onde a USP, as tensões eram a divisão de um bolo constante. E aí as tensões eram destrutivas, porque era mais fácil dizer que não havia recursos e não fazer, e a inovação se dava fora da universidade, ou nas fundações, ou nas empresas, ou no centro de pesquisa, e o argumento era esse. Como não dá para fazer dentro da universidade, nós vamos fazer fora. E com isso, se nós olharmos os indicadores de 1989 até 1999, eles estão públicos na internet e no anuário estatístico, há uma permanência de número de cursos, número de alunos, número de egressos. E isso destruía a universidade, porque uma universidade com espaço de inovação, ou como um espaço de criatividade, não pode viver num sistema estacionário. Ele precisa ser dinâmico, precisa ter a emulação, dizer para onde eu posso crescer. E a partir daí a competição se dá numa agenda positiva. Se de um lado nós temos hoje todos os nossos cursos de pós-graduação, todos, 99 alguma coisa, entre 4 e 7 na avaliação da CAPES, isso mostra que do ponto de vista de qualidade nós estamos bem. Aonde nós não temos mais eficiência? O que os indicadores mostram é que cada professor forma por ano um aluno de graduação e um de pós-graduação. Esta é a produtividade de cada professor da Universidade de São Paulo. Será que isso é suficiente ou podemos fazer mais? Eu acho que essa é a questão. Nós formamos algo em torno de 7 mil graduados e mais ou menos 4 ou 5 mil pós-graduados, os números estão aí, o que mostra que nós temos 1 e 1. Isso significa que pode ser que para a universidade se coloca o tema da melhoria da eficiência. Como nós podemos produzir mais? Na área de ciência, o que os indicadores e as avaliações internacionais mostram que nós somos os melhores da América Latina, mas nós estamos entre somente as 200 melhores do mundo. Portanto, nós não podemos dizer que a nossa posição está confortável. Pelo contrário, nós estamos muito aquém do que o Estado de São Paulo investe na nossa universidade. A pergunta que eu fiz para o professor Zago ainda antes de ontem, quando nós nos encontramos, se não é o caso de discutir na USP, nesse momento de regozijo, o que falta para chegar entre as 100 melhores. Essa é a nossa discussão de indicadores. Como nós vamos fazer? E não é multiplicando cursos que nós vamos chegar nisso. É escolher áreas onde a USP pode ser world class. Nós vamos chegar entre as 100 melhores se nós conseguirmos focar em áreas onde nós podemos ser os melhores em escala mundial. E é por isso que a área ambiental é importante. Porque é nela que o Brasil pode, quando eu digo ambiental é no sentido mais amplo, inclui a área de saúde, inclui a área de engenharias, inclui todas as áreas. Mas se nós formos capazes, por exemplo, na área de saúde tropical, e mais ainda, na questão da saúde nos biomas, por exemplo, nos biomas amazônicos. Eu digo biomas porque são vários países. Se nós formos world class nessa área, o nosso pico de reconhecimento vai ser muito maior. E aí podemos chegar entre as 100 melhores. Caso contrário,
nós ficaremos nessa posição que não é nada gloriosa de estar entre as 200 melhores, apesar que na América Latina hoje nós somos vistos com muita inveja. Mas no mundo ainda estamos muito longe. E se nós olharmos o nosso orçamento, nós deveríamos estar melhor. Isso responde às suas perguntas, professora? Só quero complementar que você coloca na sua lista de empresas ou instituições de ciclo longo a própria universidade. Sim. Nós estamos precisando fazer planejamento para o futuro. Concordo, Ayrton. Recursos humanos. Estamos deixando de fazer no momento. Nós temos que repensar esse momento. E também nós não podemos minimizar a importância nesse nosso sistema da FAPESP. Eu acho que a FAPESP dá para o pesquisador uma perspectiva de longo prazo que nem sempre a universidade consegue dotar. Porque a universidade trabalha com orçamento anual, às vezes ela estende isso, mas nunca são projetos tão longos como os da FAPESP, quando abraçaram um projeto de 10 anos, por exemplo, que são determinantes, que são as áreas de excelência e por aí afora. Essa semana é uma semana que merece ser acompanhada. Na mesma revista que eu citei, desse mês, há um anúncio que o portal da FAPESP também traz, é o que se chama The FAPESP Week, em Washington, no Wilson Center. O que a FAPESP fez foi levar em torno de 40 pesquisadores do estado de São Paulo, que foram apoiados pela FAPESP, para se encontrar nos Estados Unidos com um número semelhante de pesquisadores e discutir as áreas de excelência do Brasil no exterior. É a internacionalização, é a exteriorização da nossa pesquisa. Isso significa que esses pesquisadores vão ser sabatinados por pesquisadores estrangeiros lá. Não é aqueles que estão interessados em vir para o Brasil, são aqueles que já estão nos Estados Unidos e que vão tomar conhecimento das nossas áreas de ponta. Esse processo de internacionalização não só é importante, como ele vai na direção do teu comentário, ele exige um planejamento de mais longo prazo. Algo mais? Sim. Você mencionou a questão das patentes, né? Sim. Por que é tão demorado e o que deveria ser feito para isso ser acelerado? Eu conversei com o Jorge Dávila, exatamente há uns 10 dias atrás, e ele me dizia que é muito trabalhoso conceder uma patente, que ele está com uma limitação de recursos humanos, que ele conseguiu expandir esses recursos humanos, e aí ele me dizia que isso tinha que tomar muito cuidado na verificação de uma patente. A minha resposta se deu em dois aspectos. Primeiro, eu falei, olha, os lugares que podem gerar patentes críveis são poucos no Brasil. Quer dizer, se nós olharmos o mapa do Brasil, além das 9 grandes universidades de pesquisa, de alguns institutos de pesquisa e alguns centros de pesquisa de empresa, eu diria que, em primeiro lugar, dessas 50 instituições, se viesse uma patente, ela já deveria entrar no fast track. Não tem sentido comparar uma patente proposta por um professor da USP da mesma forma que um inventor independente, que não está vinculado a nenhuma instituição, que vai submeter o reconhecimento de uma patente. Porque é lógico que ele precisa ser verificado com mais cuidado, porque não há nenhum cerco institucional. Já o professor de uma universidade de pesquisa, que são as 9 e 10 do Brasil, me refiro a algumas federais, as 3 estaduais e mais uma outra PUC, como a do Rio, estas têm sistemas de controle, portanto, estas deveriam ser tratadas de forma diferente. A mesma coisa, uma dezena de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de algumas empresas, começando com o CEMPES da Petrobras e mais alguns. Então, não tem sentido colocar todo mundo numa mesma fila. A outra observação que foi feita é de também oferecer um fast track para as tecnologias verdes. Quer dizer, o Brasil se prepara para a reunião do ano que vem, não tem sentido ele chegar lá de mãos vazias. Se existem tecnologias verdes que estão na fila, tira essas tecnologias verdes da fila, dá uma velocidade maior e apresenta ao mundo o que nós somos capazes. Certamente na área de etanol, na área de bioenergéticos, devem ter muitas patentes que estão submetidas. Se elas demoram de 6 a 9 anos para sermos reconhecidos, nessas estatísticas que nós apresentamos, nunca o Brasil vai subir, porque
ela é calculada na base de patentes por 10 mil habitantes. Se nós não temos a patente e a nossa população cresce, nossa classificação vai continuar piorando. Então, essa foi a discussão. Obviamente, há uma resposta, que a China cresce porque o sistema dela de patente é menos rigoroso do que o nosso, mas a China é um país de 1 bilhão e 200 milhões. Nós somos um país de 200 milhões. E aqueles que estão engajados numa pesquisa que pode gerar patente, é uma comunidade muito pequena que se conhece. Ninguém é desconhecido nessa área. Né? Mais alguma pergunta? Então eu gostaria de agradecer ao professor Jacques, e a gente tem agora um coffee break, a gente pode continuar conversando sobre esses temas tão interessantes. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Bafa. Obrigado.